Num salto que pode decidir uma medalha de ouro, a sintonia entre cavaleiro e cavalo é tudo. Mas e quando surge aquela suspeita de uma vantagem injusta? Como é que a gente garante que o jogo seja limpo quando um dos atletas, literalmente, não pode falar por si mesmo? É isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a questão central de tudo isso. No esporte de parceria, a responsabilidade pelo jogo limpo recai inteiramente nas costas da equipe humana. É um desafio, assim, muito único, que acabou levando à criação de um dos sistemas antidoping mais rigorosos e complexos que existem. Então, para entender o sistema, primeiro a gente precisa entender a base dele. Por que será que as regras antidoping são mas tão rígidas nos esportes equestres? A resposta está em 3 pilares fundamentais. Tudo se resume a isso. Primeiro, e mais importante de tudo, o bem-estar do cavalo. Depois, claro, garantir que a competição seja uma verdadeira prova de talento, de treino e não de química. E por fim, manter a integridade do esporte para que todo mundo, atletas, fãs, possa acreditar naquilo que está vendo. Certo, mas o que exatamente significa cruzar a linha? A definição de doping no mundo equestre, olha, é bem mais ampla do que se pode imaginar. Então, o ponto crucial é esse. Não se trata só de melhorar o desempenho. Usar uma medicação para mascarar a dor de uma lesão, por exemplo, fazendo um cavalo competir quando ele na verdade deveria estar descansando, isso também é considerado doping. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante, com essa distinção. De um lado, tem as substâncias proibidas, tipo anabolizantes. Essas simplesmente não têm lugar num cavalo de competição. Ponto final. Agora, os medicamentos controlados já são outra história. São anti-inflamatórios, outros tratamentos super necessários para a saúde do animal, mas que têm que ser completamente eliminados do organismo dele antes da competição. E é aqui que o jogo fica perigoso. Um teste positivo nem sempre vem de uma má intenção. Pensa só, um cavalo come uma ração que, sem que ninguém saiba, tem traços de teobromina, uma substância do cacau. Pronto, isso pode gerar um resultado positivo. É por isso que a regra é tão clara. O atleta é 100% responsável por absolutamente tudo que entra no corpo do seu cavalo. O que nos leva ao próximo passo, a jornada forense. Como é que uma amostra é coletada e manuseada para garantir que não haja nenhum erro? O processo é, meticuloso. Esse procedimento é uma operação de precisão quase militar. Desde a seleção do cavalo até a coleta feita por um veterinário certificado, tudo é documentado. E a parte mais importante, a amostra é dividida. A amostra A vai para o teste inicial. A B fica lá, lacrada, como se fosse uma apólice de seguro para o atleta, pronta para ser usada numa contraprova, se precisar. E esse kit aqui, ele mostra a seriedade da coisa. Não são simples potinhos. É um kit forense, completo, com selos invioláveis, códigos de barras. O único objetivo dele é garantir que a amostra coletada na cocheira seja exatamente a mesma que chega no laboratório, sem chance nenhuma de contaminação ou fraude. Bom, uma vez que a amostra chega no laboratório, a caçada começa. E os cientistas, olha, eles têm ferramentas incrivelmente poderosas. Isso aqui é tecnologia de ponta. Dá para pensar nessas máquinas como os melhores detetives do mundo. Elas pegam a amostra, conseguem separar em todos os componentes moleculares e identificar qualquer substância proibida, por menor que seja a quantidade. É a ciência a serviço do jogo limpo. Para a gente ter uma ideia do quão sensíveis são esses testes, imagina uma piscina olímpica. A tecnologia de hoje consegue achar uma única gota de uma substância proibida diluída em toda aquela água. É por isso que até a contaminação acidental é um risco tão grande. E os números, bom, eles não mentem. O método mais avançado, o tal do HPLC-MS/MS, ele detecta menos de 1 nanograma por mililitro. E o que é um nanograma? É um bilionésimo de um grama. Imagina pegar um grãozinho de sal, quebrar em 1000 pedaços, e depois pegar um desses pedacinhos e quebrar em mais 1000. É desse nível de precisão que a gente está falando. Simplesmente não tem onde se esconder. O processo de análise também tem 2 etapas para garantir a precisão. Primeiro, um teste de triagem, que é como usar uma rede de pesca bem larga, só para ver se tem alguma coisa ali. Se a triagem der positivo, aí sim eles partem para o teste de confirmação com a amostra B. E esse é como usar um microscópio para identificar exatamente o que foi pego na rede. Ok, já vimos o porquê, o que e o como. Agora, vamos ver o que acontece quando um teste dá positivo e como as regras do jogo são aplicadas. Este fluxograma mostra como o processo é sério. Se a amostra é negativa, beleza, ela é destruída. Mas se for positiva, aí começa um processo bem complexo. A amostra B é analisada, acontecem audiências e o resultado pode levar a sanções muito severas. Não existem atalhos.
E esse é um dos maiores dilemas para os veterinários. Como tratar um cavalo doente ou lesionado e, ao mesmo tempo, garantir que ele esteja limpo para a competição? Medicamentos totalmente legítimos, como anti-inflamatórios, precisam de um tempo de espera para sair do sistema. Errar esse cálculo por um dia que seja pode ser a diferença entre a glória e a desqualificação. É uma corda bamba, sabe? Entre a saúde do animal e as regras da competição. E quando as regras são quebradas, as consequências são devastadoras. Uma única infração grave pode significar mais de 1 ano fora das competições. Uma segunda pode ser o fim de uma carreira. É um preço muito alto a se pagar pela quebra de confiança. Para a gente encerrar, é importante entender que esta não é uma batalha com um fim já definido. É uma corrida que continua. É o eterno jogo de gato e rato. Conforme a ciência de detecção fica mais e mais sofisticada, quem busca uma vantagem injusta também procura novos métodos para escapar. Isso força os laboratórios, as autoridades, a estarem sempre em estado de alerta, sempre inovando para se manterem um passo à frente.